Olá, pessoal, estamos de volta e desta vez nesta terceira parte da aula, nós iremos trabalhar aqui então a interação com as perspectivas divergentes, né? E vamos pensar acerca daqueles que tiveram diferentes pensamentos acerca da questão da onipotência, onisciência de Deus, né? E vamos ver o que esse pessoal eles pensavam, né? Como eles pensavam e o que fez com que a teologia reformada entendesse que esses pensamentos aí não eram coerentes com as Sagradas Escrituras, tá? E exatamente esse é o momento que acabam sendo rejeitados, né? Rejeitados em que sentido que eu falo? Como não sendo bíblicos, tá? Como não sendo bíblicos. Então agora nós chegamos a uma sessão que de fato é especialmente muito importante, justamente para a nossa formação teológica sólida, e nós vamos precisar, né, examinarmos com determinadas honestidade, e com muita precisão e respeito. A ideia aqui nunca é fazer algum tipo de caricatura ou defamar alguém. Não, mas analisar algumas perspectivas divergentes que ao longo da história, especialmente em nossos dias, né, propuseram entendimento alternativo acerca da onisciência de Deus e o que acaba aí, por vezes, indo até mesmo contra as Sagradas Escrituras, tá? Então, nós vamos fazer essas implicações teológicas e analisarmos essas perspectivas divergentes aí, tá? Aqui no nosso slogan, no nosso slide, está o teísmo aberto, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o teísmo aberto, né? O que ele é, e entender um pouco melhor sobre isso. Então, para nós entendermos, é necessário analisarmos aí o que é o teísmo aberto. O teísmo aberto, ele é um movimento teológico evangélico contemporâneo, tá? Defendido por autores como Clark Pinnock e Gregory Boyd, que propõe que Deus conhece exaustivamente todo o passado e todo o presente, mas não conhece de modo definido e certo o futuro livre das criaturas. Então perceba que a proposta aqui é que Deus não conhece de forma clara o futuro. Porque segundo essa proposta, esse futuro seria genuinamente indeterminado até que as próprias decisões humanas, né, o atualizassem. Então perceba que a ideia do teísmo aberto propor que Deus não sabe como o futuro seria, né, a menos que ainda algumas decisões humanas fossem tomadas, então Deus fosse atualizado. Essa posição se apresenta com sinceridade, né? Normalmente quem fala nunca fala assim, eu estou errando. A ideia é sempre tentar esclarecer, por isso que eu coloquei essa ideia de sinceridade. Essa posição ela se apresenta com sinceridade pastoral, como uma defesa, né, até ali da liberdade humana genuína e de uma relação mais autêntica e recíproca entre Deus e sua criação. Às vezes, acontece o quê? Por nós não compreendermos o Senhor, o homem ele tenta, de uma forma sutil, tentar defender o caráter de Deus. E aí ele tenta fazer suas formulações, é onde que acaba chegando algumas posições que acabam, na realidade, por mais boa intenção que tenha, acaba aí distorcendo o ser de Deus, tá? Então perceba que essa é a proposta aqui do teísmo aberto, né? Uma posição que se apresenta aparentemente com uma sinceridade pastoral, com uma defesa da liberdade humana genuína e de uma relação mais autêntica e recíproca entre Deus e sua criatura. Bom, então pensamos assim, como responder a esta proposta com uma fidelidade bíblica? É claro que aqui nós vamos ser precisamente, né? Deve ser uma resposta precisamente com textos que nós já examinamos,
com uma profundidade, por exemplo, Isaías 46, versículo 9 ao versículo 10. Lembre-se do argumento do profeta, tá? A divindade exclusiva de Yahvé é fundamentada precisamente na capacidade de predizer com certeza absoluta as ações humanas contingentes. Então, perceba, isso compromete gravemente contra, né, né? Então você percebe que isso vai justamente, né, contra os ídolos da Babilônia. Se Deus não conhece infalivelmente o futuro livre, então o próprio critério que Isaías usa para distinguir o Deus verdadeiro dos ídolos falso deixa de funcionar. Então o que mostra que o nosso Deus é um Deus verdadeiro, Isaías trabalha isso, é que ele já conhece o futuro sem a necessidade da ação humana ou da ação da criatura. Então, a ideia do teísmo aberto, que Deus ele conhece exaustivamente o passado, o presente, mas não o futuro, porque ele dependeria da livre ação do ser humano para saber o que essa ação ia resultar. Então, o próprio Isaías já refuta essa ideia de que somente através da ação humana Deus iria conhecer o futuro. No entanto, que John Frame observa de modo especialmente perspicaz que o teísmo aberto, ao limitar o conhecimento de Deus, compromete correlatamente, né, também a sua autoridade e seu controle soberano. As três perspectivas do senhorio bíblico que o próprio Frame, né, ele enfatiza. Então, o que acontece? Reduzindo Deus, na prática, a um agente que reage à história à medida que ela se desenrola, em vez de um Deus que soberanamente governa desde o princípio até o fim. Então, o teísmo aberto, ele nega essa presciência do futuro livre, né, e compromete a soberania e o argumento apologético que Isaías ele vai utilizar. Por isso que, né, essa proposta do teísmo aberto, que inclusive hoje, de uma forma até indireta, é muito exposto, é muito ensinada dentro de muitas igrejas que nem percebe que já estão envolvidos com esse tipo de argumento. Um outro ponto que nós podemos observar aqui, sem dúvida, é o molinismo, né? Bom, nós já introduzimos aí uma breve, né, introdução acerca do molinismo, quando nós tratamos ali na sessão histórica. Mas vamos fazer o seguinte, vamos aprofundá-la aqui agora um pouco e entender o que é esse movimento. Então, o molinismo, né, com origem aí, teve sua origem com o jesuíta espanhol Luís Molina, e aí a ideia é o seguinte, sustenta que Deus possui, além da ciência necessária, né, e da ciência libera, já que nós já explicamos na aula anterior, uma ideia de uma ciência média, né? E aí seria mais ou menos a ciência dos chamados, né? O que quer dizer isso? Ele seria algo condicionais, né? Confractuais de liberdade, ou seja, o conhecimento exato do que cada criatura livre faria voluntariamente em cada circunstância possíveis. Esse conhecimento, segundo os molinistas, precederia logicamente o próprio decreto de Deus, e Deus se basearia, né, basearia suas escolhas soberanas de que forma? De qual mundo específico, né, iria criar precisamente nesse conhecimento prévio das suas escolhas e da escolha livre das criaturas, melhor dizendo. Então, se você observar, você vai ver o seguinte, que a ideia aqui seria que Deus viu vários mundos, né? E nesses vários mundos que Deus viu, que acontece? Deus olha para a criatura, vê que a criatura escolhe algo idêntico ali, que mais viável, vamos assim dizer,
né? E por incrível que pareça aí, a criatura, ao escolher isso, Deus então decidiria fazer o melhor mundo, tá bom? Então essa que é a ideia do molinismo, tá? Não sei se eu consegui explicar bem perfeitamente, mas seria mais ou menos essa linha de raciocínio. Em termos mais simples, o molinismo, então, ele tenta preservar, ao mesmo tempo, a soberania divina e o livre-arbítrio. E o que acontece? Ao tentar preservar esse libertário humano, propondo que Deus escolheu o mundo real entre os infinitos mundos possíveis, com base no que sabia de antemão que cada pessoa faria livremente em cada situação hipotética. Você percebe que a ideia é que Deus ele vai respeitar a liberdade. Para poder respeitar essa liberdade, Deus vai escolher possibilidades de mundos para poder ver qual é o mundo que você teria uma escolha compatível com o seu decreto, e esse mundo ele criaria. Né? É um tanto estranha essa posição. Mas a tradição reformada já em Turrentim rejeitou firmemente essa proposta por razões bem teológicas profundas, né? Se Deus dependesse, ou se Deus depende de um conhecimento de fatos contrafactuais, que não é ele mesmo, determinado pelo seu próprio decreto soberano, então pense o seguinte, então existe algo fora de Deus, a saber, a suposta liberdade autônoma e indeterminada da criatura, que condiciona e limita o próprio conhecimento divino. Isso subverte tanto a simplicidade divina quanto a independência absoluta do Criador. A própria seidade de Deus que estudamos anteriormente nesse mesmo módulo. Agora, Deus deixaria de ser absolutamente autossuficiente, passando a depender, mesmo que apenas que fosse logicamente, né, de uma forma simples, da realidade confractuais que ele não decretou. Então perceba que a ideia do molinismo é que Deus, ao mesmo tempo que é soberano, ele preservou a liberdade humana ao ver as infinitas possibilidades de um mundo, e ele escolheu justamente aquele mundo onde a liberdade humana coincidiria com o seu decreto. Então essa mais ou menos que é a ideia do molinismo. Ou seja, então Deus criou o mundo em que ele viu que a liberdade humana correspondia ao seu decreto. Né? Mas isso como já foi exposto aqui, um tanto quanto sem nexo, porque Deus dependeria de um futuro, né, que a humanidade iria escolher para que ele pudesse criar o mundo atual, baseando no seu decreto. Ou seja, o decreto de Deus é baseado nas infinitas possibilidades da escolha humana. Nossa, um tanto quanto complexo, não? Outro ponto também que nós podemos entender, que trata a questão da onisciência em perspectiva divergente, é a teologia do processo, né? E também o paneteísmo, né? Bom, a teologia do processo, fortemente influenciada pela metafísica do filósofo britânico Alfred North Whitehead, né? Um nome bem complexo de falar, mas que propõe um Deus que em contraste, ou seja, em constante, melhor, a palavra correta é um Deus em constante desenvolvimento, um Deus cujo conhecimento cresce organicamente à medida em que o próprio mundo evolui e cuja a relação com a criação é de mútua dependência. Posições tecnicamente chamadas de paneteísmo, né? Tudo em Deus, mas Deus também depende e é afetado por esse tudo, né? Mas a resposta reformada a essa proposta é muito direta. Essa proposta abandona de fato o Deus da revelação bíblica em favor de uma divindade finita, limitada, imutável, radicalmente incompatível, né, com os textos como Malaquias 3:6, que diz: eu, Senhor, não mudo.
e com a própria lógica interna da adoração bíblica, né? Incompatível com as próprias escrituras, né? Que pressupõe, do início ao fim, um Deus absolutamente perfeito e não um Deus em processo contínuo de aperfeiçoamento. Então, a teologia do processo, ela traz essa ideia, tá? E que acaba também chamando o nome de panenteísmo, tá bom? Então temos que tomar cuidado. Então, essas são algumas das propostas, tá bom? Uma outra aí que nós vamos destacar aqui, que é o deísmo, né? Que, por fim, para que você possa entender, o deísmo clássico, né? Que é um movimento filosófico religioso, especialmente influente aí nos séculos XVII e no século XVIII, mesmo quando afirma a onisciência divina em termos abstratos e filosóficos. Bom, esvazia-se, então, na sua prática, ao negar a providência ativa e particular de Deus sobre os detalhes concretos da história humana. Bom, o Deus deísta é, por assim dizer, um religioeiro, né, que construiu o mecanismo do universo, deu-lhe corda, e agora observa isso andando, né, se desenvolvendo, sem a intervenção pessoal, sem fazer nada. E aí nós temos uma resposta muito clara, né? E a resposta reformada observa que a onisciência bíblica jamais é apresentada de modo meramente especulativo ou distante. Ela é sempre orgânica, conectada à providência viva e ao governo particular e detalhado de Deus, sobre cada acontecimento aí da história. É exatamente como Mateus 10, 29 e o versículo 30 já nos ensinou. O mesmo Deus que tudo conhece, é o mesmo Deus que tudo governa ativamente, até mesmo na queda dos nossos cabelos e até mesmo na queda aí dos passarinhos, né? Então, percebe que o fio condutor de toda essa sessão que nós estamos trabalhando, né? Cada uma dessas propostas divergentes, de algum modo, diminui aí a onisciência de Deus, seja limitando ao presente e ao passado, seja tornando-o dependente dos fatores externos, seja mesmo subordinando-a a um processo evolutivo, seja esvaziando-a de uma aplicação providencial prática, e em cada caso, a resposta bíblica e reformada é a mesma: proteger, com todo o rigor exegético e teológico possível, a plenitude, a soberania, a independência absoluta e o conhecimento do nosso Deus. É justamente aquilo que nós tratamos nas aulas anteriores. Toda vez que a minha mente ela tentar decifrar esse Deus, nós vamos cair em erros gravíssimos teológicos. Nós tratamos isso na primeira aula, falando sobre o cuidado com os termos, porque toda vez que eu quiser defender o caráter de Deus, né, em detrimento a uma outra ação, você vai criar um Deus a partir da sua própria imaginação. E aí nós precisamos sempre recorrer às Escrituras. E as Escrituras, ela não tem a intenção de querer que eu e você decifre Deus. Ela nos revela o Senhor como Ele é. O Senhor nos se revelou a nós, pelas Escrituras, como Ele é. Então, ele sabe da nossa limitação, ele sabe da nossa incapacidade de compreender perfeitamente e finitamente, e ele se revelou assim, deixando lacunas de mistérios, aonde a minha mente e a sua mente, às vezes, não vai alcançar, e nós temos que glorificar a Deus por isso, porque se o nosso Deus, ele fosse decifrado pela mente humana, logicamente, aí, ele não poderia ser nada mais, nada menos do que um produto da mente humana, tá? Então, com isso, nós podemos chegar aqui à conclusão dessa aula. Trabalhamos aí o terceiro ponto, né? São 2 horas e poucos de aula, e aqui nós vamos fazer algumas conclusões, né, pastorais, né, acerca dessa aula que nós tivemos aqui.
né? Então, finalmente chegamos aí ao final, né? E ao ponto que, para que a gente venha perceber que toda essa longa exposição teológica, sempre nós estivemos caminhando, né? Para que você pudesse ter um conhecimento mais claro acerca desse atributo tão belo que é a onisciência de Deus. Agora, veja bem, a teologia que não desce até o coração, até a mente humana, e o propósito de tudo isso, de nós estudarmos até aqui, é para que isso venha atingir de fato a nossa vida real. Isso venha estar impregnado na nossa vida. Então a ideia não é só falar de termos técnicos, não é só falarmos de conceitos, é que você crie consciência do tamanho do Deus que nós estamos perante. Imagine a grandeza desse Deus. Como esse Deus ele é soberano, grandioso, profundo, né? Então essa aqui é a ideia central aqui do nosso estudo. Entender a grandeza desse Deus. Então, a teologia que não desce ao coração, que não vai até a vida, né, que não vai até a igreja, é uma teologia de fato incompleta. Na verdade, é até importante eu dizer que é uma teologia mal compreendida, né? Porque a boa teologia ela influencia a sua vida. Então, a doutrina da onisciência de Deus não é uma especulação acadêmica reservada apenas a seminários, distante da vida da igreja. Ela é justamente uma doutrina que molda decisivamente, né, de modo prático e diário, e até mesmo chega a atingir, né, a vida espiritual e a adoração da vida cristã. Então, nós podemos fazer algumas aplicações, e dentro dessas aplicações aqui, nós podemos dizer o seguinte: bom, o que essa teologia ela mexe com a nossa vida, né? Então, ela trabalha na nossa vida devocional. O Salmo 139, que examinamos em detalhe, nos ensina de forma algo muito importante e nos ensina algo revolucionário a cada dia. Ser plenamente conhecido de Deus é a fonte de consolo e não de terror, né? Saber que o nosso Deus nos conhece. Então, para o crente que está reconciliado em Cristo Jesus, é maravilhoso ter na mente que o nosso Deus, ele nos conhece. Então, note bem, o mesmo conhecimento de Deus que expõe o nosso pecado mais secreto, né? É exatamente aí também o mesmo conhecimento que garante absolutamente que nenhuma circunstância da vida do crente escapa aos cuidados da providência, né, e do amor do Pai Celestial. Então, ao mesmo tempo que o nosso Deus, ele também vê e contempla os nossos pecados, o nosso Deus também contempla as nossas necessidades e dificuldades. Então, esse é o primeiro ponto, isso é muito importante. Por isso que eu falo para você que está ouvindo essa mensagem, acompanhando essa aula, né, acaba algumas vezes carregando dor, e dores que ninguém mais conhece, né? Um segredo, uma luta, uma ferida, né? Alguma coisa que você nunca contou para ninguém. E aí eu posso te dizer com muita crença, né? E falar para você, ouça com muita atenção. Deus já sabe. Ele já sabia antes de você formular essa dor em palavras. Ele não se afastou. Né? O nosso Deus não se afasta de nós. E nós podemos ter isso com toda a consciência viva, sabendo que o nosso Deus ele é presente em nossa vida, né? E algo muito espetacular também, né? Saber que, pelo contrário, ele não se afastou, mas ele trouxe seu Filho Jesus Cristo, né? E Jesus que nos proporciona tão tamanha salvação, né? Tamanha salvação. Então, sempre tenha isso em mente. Deus não nos abandonou. Uma segunda aplicação para nós, né? E principalmente para aqueles que pregam, né? Para aqueles que falam, né? Para aqueles que sempre comunicam aos outros sobre Deus. A onisciência de Deus é fundamental e fundamenta a própria autoridade aí da exposição bíblica. O pregador declara a palavra de um Deus que conhece exaustivamente
tanto o texto revelado, quanto o coração de cada ouvinte presente. O que exige do ministro, portanto, muita humildade, uma humildade exegética gigantesca, né? Muito genuína, a fidelidade absoluta ao texto sagrado, e nunca a invenção de mensagem, né? Nunca inventar coisas, né? Para tentar agradar a sua própria imaginação ou até mesmo a própria congregação. Uma terceira aplicação para aqueles que são discípulos, né? Os discípulos do Senhor, esse caso acho que recai sobre todos nós. Essa doutrina confronta sem meio termo a hipocrisia da religiosidade, né? Que muitas vezes é extrema, porque nenhuma disposição interior do coração escapa aos olhos de Deus. Como nós lemos em Hebreus 4:13, já nos ensinou com tanta força, né? Hebreus 4:13 diz que não há nada, né, que não esteja nu aos olhos daquele a quem haveremos de prestar conta. E não apenas devemos ter essa conformidade, né, exterior e superficial diante de outras pessoas. Saiba que não dá para esconder, não dá para esconder nada, absolutamente nada de Deus. Então nós devemos ter muita humildade perante o Senhor, tá? E aqui eu vou encerrando, né, mas antes de partirmos aqui para a quarta aplicação, deixa-me perguntar diretamente aí para você. Existe aí alguma área da sua vida que talvez exista algum hábito escondido, algum pensamento recorrente, algum relacionamento comprometedor que você mantém cuidadosamente escondido da igreja, da família, dos amigos, né? E às vezes das pessoas até mais próximas. Mas que no fundo, lá no fundo, você sabe que Deus já vê isso aí perfeitamente? Bom, deixa eu te falar uma coisa, a onisciência de Deus não é motivo para desespero, não. Pelo contrário, é um convite urgente para o arrependimento, né? Um arrependimento sincero, a confissão que seja libertadora, né? Porque como já vimos aí no próprio Salmo 139, o mesmo Deus que sonda também é o mesmo Deus que em Cristo perdoa e restaura completamente os que confessam. Se muitas pessoas tivessem essa ideia, saber que Deus as vê, as enxerga, elas pensariam duas vezes antes de cometer os seus pecados. Tá? Pensaria duas vezes. Bom, uma quarta aplicação para a igreja local, né? Você que pertence ao povo de Deus, especialmente diante do sofrimento, principalmente diante do sofrimento humano, né? E das lutas que nós passamos. A onisciência oferece consolo pastoral, né, de uma forma muito profunda, em situação de injustiça e muitas vezes situação não resolvida, né? Bom, a perseguição às vezes é real, o sofrimento às vezes é muito claro, né? E às vezes nós achamos que Deus não nos vê. Agora, preste atenção, o povo de Deus pode confiar com fé e com uma fé firme, que absolutamente nada escapa do conhecimento soberano, ao governo cuidadoso do Senhor. Ainda que a nossa compreensão humana permaneça por hora limitada e parcial, tá? E finalmente a doutrina corrige aí, essa doutrina da onipotência, né? Da onisciência. E finalmente a doutrina corrige dois erros práticos comuns e opostos entre si, que frequentemente encontramos na vida da igreja, encontramos na vida do povo de Deus, que de um lado, a ilusão de que Deus está distante, ausente ou indiferente aos detalhes concretos da vida cotidiana. Erro esse que Mateus, no capítulo 10, descarta, né, e desmascara isso, com uma imagem de dois passarinhos e o fio de cabelos contados, e de outro lado, a presunção oposta, que igualmente, né, é muito perigosa, a ilusão de que se pode esconder o pecado de Deus por trás de uma fachada de aparências religiosas. Erro que Hebreus 4:13 também desmascara sem nenhuma ambiguidade. Então, entender esses dois extremos, a doutrina bíblica da onisciência conduz
a igreja é uma adoração reverente, sincera, humilde, cheia de confiança genuína. É importante nós entendermos isso aqui, olha só, para você ver como que é importante essa questão da onisciência. O quanto isso nos trouxe, né, trabalhou de forma graciosa, né, essa proposta que essa doutrina traz para nós e o quão reverente é, tá bom? Bom, essa aqui foi a nossa aula, chegamos então ao final desta longa exposição e permita-me aqui assim sintetizar ainda em poucas frases finais tudo que nós percorremos nessas 3 aulas que tivemos, né? A onisciência de Deus é aquela perfeição pela qual o Senhor conhece em um único ato eterno, necessário quanto a si mesmo e livre quanto àquilo que decretou realizar, né? A totalidade do que é, do que foi e do que será. E do que poderia ser, sem processo, sem erro, sem esquecimento, sem dependência de qualquer objeto externo a si. É isso que nós podemos definir como onisciência. Então, vimos essa verdade atestada de modo absoluto e bem homogêneo em todas as escrituras, desde Gênesis, onde Deus já sabia e já conhecia a corrupção que viria antes mesmo do dilúvio, até o Apocalipse, até o Cordeiro que é digno de abrir o livro selado da história consumada. Então, perceba que nós vimos essas verdades, né, sistematizada com muita precisão, crescente ao longo de toda a história da igreja, de Agostinho a Tomás de Aquino, da ortodoxia reformada até Turrentin, Chernock, e até as dogmáticas contemporâneas do próprio Bavinck, de Frame e Dolezal, né? Então, nós vimos aí, né, como essa doutrina se entrega organicamente a todos os demais atributos divinos que nós já estudamos desse modo, e percebemos também que ela pressupõe a simplicidade, a aceidade, né, a aceidade de Deus, e é fundamentada na sua imutabilidade, harmonizando-se perfeitamente com sua eternidade atemporal, e ao mesmo tempo sustentando doutrinariamente a providência de Deus, a eleição em Cristo e a certeza infalível de toda a revelação escrita. Bom, meus amados, se você sair desta aula hoje, então, eu quero que você saia desta aula lembrando de uma coisa. E apenas que essa aula não é uma ideia de apenas definições técnicas, tá? Isso aqui não de entendermos distinções escolásticas e nomes de teólogo. Não, a ideia não é essa. A ideia é que você saia daqui com a mente entendendo quem é esse Deus que você serve. E para nós terminarmos aqui, eu quero terminar exatamente como Davi, no Salmo 139, né, ele disse, não como um argumento filosófico, mas como uma oração simples e sincera. Se você é um filho de Deus, comprado pelo sangue de Cristo, você pode orar hoje como Davi orou. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Conhece o meu coração. Prova-me e conhece o meu pensamento. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Olha, meus irmãos, que Deus abençoe sua vida, tá? Que essa verdade ela fique não apenas registrada em suas anotações, mas que transforme o seu modo de viver. Ao estudar os atributos de Deus, estude isso com muito amor, com muito carinho, né? Com muita devoção, aprendendo quem é o Deus que nós servimos. Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima aula, se o nosso Deus nos permitir.